que está no livro de Salmos 40. A gente chama o Salmo da paciência, mas na verdade é um salmo que trata especificamente do livramento do Senhor. E assim diz a palavra: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdidão, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocausto e oferta pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação, e a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta dos males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te depressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia, e os que dizem bem feito, folguem e em ti se rejubilem. Todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo, meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Aleluia. Que esse salmo seja uma referência para nós daquilo que nós esperamos em Deus. Que Ele seja a nossa rocha, que Ele seja a nossa esperança e o motivo da nossa canção. Vamos então aplaudir bem forte a Jesus nessa tarde maravilhosa, pois a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Agora feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Deus Pai, grande Deus, em Tua presença estamos nesta hora, com alguns irmãos aqui dentro deste templo e outros que nos acompanham em casa, através dessa live. Oramos, Espírito de Deus, para que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que ela chegue ao Teu trono, que o Senhor seja magnificado entre nós, que o Senhor seja louvado acima de todos os deuses, que o Senhor seja louvado acima de todos os homens. A Ti seja dada a honra, a Ti seja dada a glória, a Ti seja dado o louvor pelos séculos dos séculos eternamente. Senhor, que Tu venhas conduzir este momento,
que teu Espírito possa dirigir esse culto, de forma que, Senhor, nós possamos prestar um culto que te agrade, um culto, Senhor, que te honre, um culto que te louve, de verdade, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Queridos, nós vamos entoar louvores agora, e eu quero que você abra o seu coração. O culto não é a adoração das pessoas que tem que se mover, é o motivo pelo qual eu trouxe aqui essa tarde, que tem que ser o motivo da sua canção, senão a fadiga, o cansaço, né? O desejo da carne é que você não esteja na casa de Deus, é que você não louve, mas o Senhor não merece qualquer culto, o Senhor merece o melhor louvor, o Senhor merece a melhor adoração, e nós vamos começar a prestar cultos para Deus com excelência, queridos. Nós vamos começar a prestar louvores para Deus com excelência. É isso que tem que estar na nossa mente. Não importa que o culto seja das 5, seja das 19, é o mesmo culto, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Não importa quem está dirigindo o culto, não importa quem vai pregar, importa você. Se você veio realmente com interesse de adorar aquele que é digno de honra e glória e louvor. Existem pessoas que elas cumprem tabela, elas simplesmente se reúnem para dizer: estou aqui, cumpri minha obrigação. Há outros não, há outros que eles têm motivo de canção, eles têm motivo para cantar, eles têm motivo para adorar. E eu espero que essa tarde você tenha muitos motivos para adorar a Deus, porque Deus tem sido bom para conosco. Então nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos cantar e adorar o Senhor como Ele é digno. Você que nos acompanha em casa, adore o Senhor aí assentado no seu sofá, na sua sala, acompanhando pelo celular. Fica firme no culto, presta um culto com excelência. Não dá uma fugidinha no WhatsApp não, fica no culto. Se você vai prestar um culto em casa, é um culto em casa, é um culto completo. Não é que eu vou usar da minha liberdade para ficar aqui e ali. Não, essa palavra eu não gostei, então não quero ouvir. Esse louvor aí não me agrada. Não, o culto não é para você, o culto é para Deus. Mesmo dentro da sua casa, tenha reverência, porque o nosso Deus merece o melhor. Amém, queridos? Então vamos adorar o Senhor. Aleluias. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Declare teu reino, e teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. De novo. E teu é o reino e a glória pra sempre. E teu é o domínio
amém, amém. Jesus, só tu és santo. Levante suas mãos e diga: só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Em uma só voz, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E só tu és santo. Vamos declarar: só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Você pode repetir isso? Só tu és santo. Mais forte, só tu és santo. Só tu és santo. Vamos levantar o nome do Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E uma só voz: só tu és santo. Oh, só tu és. Só tu és santo. E não há outro como tu. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és santo. Glória. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não cansamos de declarar que só tu és santo, Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Adoramos, Senhor. Tu és
Vamos exaltar o nome do Senhor essa tarde. Você que pode, levanta suas mãos e começa a adorar o Senhor. Você que pode, levanta suas mãos, começa a adorar o Senhor aqui essa tarde. Vamos levantar o nome do Senhor Jesus aqui. Levantamos o seu nome, Jesus. Só Tu és o centro, Tu és o primeiro, Jesus. Santo, Santo, Santo. Junto com os anjos declaramos Santo, Santo. Nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de Ti e tudo volta pra Ti. Nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de Ti e tudo volta pra Ti. Nada, nada vai roubar sua glória. Vamos declarar. Tudo veio de Ti e tudo volta pra Ti. E uma só voz. Nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de Ti e tudo volta pra Ti. Nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar. Tudo veio de Ti e tudo volta pra Ti. Nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de Ti e tudo volta pra Ti. Cantamos Santo, 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 Santo é o Senhor. Quem pode cantar santo aqui? Cantamos Santo, Santo é o Senhor. Vamos cantar santo. Cantamos Santo, 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 Santo é o Senhor. Levanta suas mãos e diga. Cantamos Santo, Santo, é, só Tu és. Cantamos, cantamos Santo, 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 Santo é o Senhor. Cantamos Santo, 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 Santo é o Senhor. Cantamos Santo, 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 Santo é o Senhor. Nós somos Seus ministros, não negue o Seu fogo. Somos Seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Somos Seus ministros, não negue o Seu fogo. Somos Seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Somos Seus ministros, não negue o Seu fogo. Somos Seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Somos Seus ministros,
negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Santo, Santo. Você pode adorar o Senhor. Você pode adorar o único. Você pode adorar o primeiro de tudo. Jesus. Oh, aleluias. Vamos lá, abre a sua boca, vamos adorar o Senhor. Comece a liberar palavras bonitas para Ele. Só Tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o único. Oh, Santo Deus. Glória a Deus, aleluias. Santo, Santo. Vamos adorar o Senhor, vamos? Glória a Deus, vamos levantar um altar de adoração para Ele. Que o incenso suba. Oh, aleluias. Vamos, não canse, começa a adorar o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos declarar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis
teus juízos e os teus caminhos. Todos juntos, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Todos juntos, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Eu quero levantar com você agora um clamor em favor da família. E eu queria que você pensasse nos projetos de vida que você colocou naquela arca. Ou se você trouxe algum problema, trouxe para o lugar certo, para a presença do Todo-Poderoso. Vamos apresentar ao Senhor agora as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas. E tenho certeza que Deus, que está nos ouvindo do céu, nos responderá. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, em nome de Jesus, o Teu Filho, oramos, Senhor, em favor de todos os santos que estão aqui reunidos esta tarde. Em favor de todos que estão nos acompanhando em suas casas, através das redes sociais. Nós queremos clamar, ó Deus, queremos pedir, Senhor, o Teu favor, as Tuas misericórdias, porque elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, antes elas se renovam a cada manhã, como diz a Tua palavra. E é com base, Senhor, nesta palavra, que nós estamos pedindo que o Senhor tenha compaixão de nós, tenha compaixão da nossa família, salva os que não são salvos, liberta da bebida, liberta do cigarro, liberta da mentira, liberta do engano, liberta de toda a catividade do inimigo, de todas as prisões espirituais, aqueles que são membros da nossa família. Meu Deus, nós oramos em Teu nome e pedimos que esta palavra que temos dito, que esse será o ano da salvação, será o ano em que as famílias terão os seus pais convertidos aos filhos e os filhos convertidos aos seus pais. E nisto, Senhor, nós cremos que fala da salvação daqueles que são nossos. E eu peço, grande Deus, que o Senhor comece a caminhar e encaminhar essas pessoas para a sua casa, para a sua presença. Meu Deus, que nenhum dos nossos filhos se percam, que em nome de Jesus nenhum deles se tornem vítimas do tráfico, das drogas, se tornem vítimas, Senhor, de um acidente, de mortes prematuras. Meu Pai, nós oramos em Teu nome, para que o arrependimento venha, Senhor, ao coração daqueles que se desviaram, daqueles que se afastaram da Tua presença.
nenhum lar pode ser perfeito, nenhuma casa pode ser edificada bem, se o Senhor não a edificar, se ela não for construída sobre a rocha. É por isso que o nosso clamor se estende, meu Pai, em favor daqueles que ainda não te conhecem como Salvador, que ainda não te servem, Senhor, como nós servimos. Nós oramos para que eles venham ao conhecimento da salvação, que eles venham ao conhecimento da vida eterna, que eles te sirvam com inteireza de coração. Meu Deus, eu oro agora em favor de nós mesmos. O Senhor sabe quais são os nossos problemas. Queremos apresentar a Ti as nossas demandas, os nossos sonhos, os nossos planos. Senhor, se os nossos planos não forem os Teus planos, frustra os nossos planos, mas estabelece os Seus, porque os Seus planos são maravilhosos, Seus planos são perfeitos, Seus planos são dignos de aceitação, porque o Senhor é um Pai maravilhoso, um Pai que quer o melhor para os seus filhos. Meu Pai, visita cada um agora que está enfermo, repreenda, Senhor, todas as dores. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que desapareçam os tumores, os caroços, os cistos, os miomas. Senhor, livra o teu povo do princípio do infarto. Livra o teu povo, Senhor, do derrame, do AVC. Livra cada um de nós, meu Pai, do coronavírus. Livra-nos de qualquer outro vírus ou bactéria que possam danificar a nossa saúde e até provocar a morte. Senhor, se o Senhor não guardar a cidade, diz a tua palavra, em vão vigia a sentinela. Guarda-nos nesse tempo em que estamos passando pelo vale da sombra da morte. E a tua palavra diz que, sendo o Senhor o nosso pastor, nós não temeremos, nós não vamos ter medo, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oh, maravilhoso Deus, eu peço nesta hora que o Senhor levante um exército de oração por todo este país, por toda esta nação, por todo o mundo, Senhor, que a tua igreja possa buscar a tua face na madrugada, buscar a tua face ao entardecer, ao amanhecer, ao anoitecer. Senhor, que aonde estivermos, nós tenhamos prazer de falar com o Senhor e de ouvir a tua voz. Santo de Israel, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor agora resolva os problemas de ordem, Senhor, espirituais, emocionais. Cura-nos das doenças psicossomáticas, a depressão, a angústia, o medo. Livra-nos, Senhor, de todo esse espírito de desânimo, de apatia. Senhor, todo espírito de miséria também. Liberta-nos das prisões financeiras, das decisões erradas. Livra-nos, Senhor, das consequências de decisões erradas, a partir de que as nossas decisões sejam feitas em Ti. Meu Senhor, eu peço, grande Deus, que o Senhor prospere o Teu povo. Sim, a Tua palavra diz que o Senhor empobrece e o Senhor enriquece, que o Senhor abate e o Senhor exalta, que o Senhor ergue o homem do meio do lixo, o Senhor tira do meio do monturo, dos escombros, e os faz assentar entre os príncipes. É o que garante a sua palavra. É por isso, grande Deus, que eu peço, prospera-nos, abençoa-nos. Oh, meu Pai, dá a direção, dá a orientação. E manto que dará ceia. Eu peço, Senhor, traz um tempo de restituição daquilo que foi roubado, daquilo que foi tirado de nós, daquilo, Senhor, que o
o gafanhoto, cortador, migrador, devorador, destruidor nos tomou. Eu profetizo restituição. Restituição. Em nome de Jesus, Satanás, devolva tudo aquilo que tu tem roubado do povo de Deus. Em nome de Jesus. A palavra diz que este é um povo roubado, é um povo que está em caverna, enlaçado. E não há quem diga restitui. Mas há esse tempo, Senhor, que tu levantou homens e mulheres que liberam a palavra restitui. E eu estou falando restitui, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Restitui. Eu quero de volta aquilo que é nosso. A saúde, a prosperidade, as finanças, as riquezas, as bênçãos, as soluções dos problemas. Nós pedimos, Deus, abençoa os comerciantes, abençoa os empresários desta igreja, os profissionais liberais. Senhor, abençoe aqueles que trabalham por sua própria conta. Eu oro, meu Deus, para que tu abençoes aqueles jovens que estão a caminho de um sonho, nos seus estudos, nos seus planos, idealizações. Pai, abençoa os futuros casamentos. Oh, meu Deus, abençoa os casamentos já existentes. Dai-nos matrimônios fortes, matrimônios poderosos e empoderados. Oh, meu Deus, é a minha oração para que o Senhor abençoe os líderes, aqueles que o Senhor tem confiado 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Faça eles granjearem, Senhor. Faça eles multiplicarem o que foi colocado nas suas mãos. Pai, que através das nossas atitudes, as nossas ações, a gente glorifica o teu nome. Exalta o teu nome na beleza da sua santidade. Oh, meu Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, pegue agora com alegria, já o abençoei. Traz aqui e coloque no gasofilaço. Se você trouxe o dízimo, a bispa vai orar por você para receber aquilo que é de Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus ama quem dá com alegria. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha digno é o Senhor, sobre o trono está, o soberano Criador. Vou sempre te adorar.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Quando encontrar o texto, por gentileza, fique de pé, em reverência a essa palavra, digna de toda aceitação. Glórias ao nome de Jesus. Mateus 25, versículo 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que granjeei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, recebera com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pode assentar, meus amados irmãos. Na verdade, esse sermão começa no capítulo 24 de Mateus, e esse sermão é chamado de sermão profético. Então o Senhor começa falando de uma iminente destruição do templo de Jerusalém, que também nos finais do tempo haverá destruição de toda a terra. O Senhor fala de um sofrimento que é o princípio das dores, que seria um tempo aonde surgiria, e como tem surgido, e na época deles também, aconteceram coisas semelhantes, como pandemias, como terremotos, fomes, pestes, e muitas pessoas dizendo ser o Cristo,
E também um sinal evidente da vinda de Jesus seria o esfriamento do amor de muitas pessoas. A Bíblia diz que o amor vai esfriar de tal forma que, como diz a palavra do Senhor, que farão com que as pessoas se levantariam uns contra os outros. E a Bíblia diz que esse período do amor esfriar seria marcado com o aumento da iniquidade. E o que é iniquidade? Não é só pecado. Iniquidade é o pecado que não se arrependemos mais de praticá-lo. Que chegaria um tempo onde as pessoas não se envergonhariam do seu estado de afastamento de Deus. E a coisa ia complicar, porque a Bíblia diz que nesse tempo muitas pessoas iriam se escandalizar. E queridos, a verdade é essa: quantos escândalos nós temos no Evangelho? Quantas pessoas não se envergonham mais de praticarem os seus deslizes, os seus atos pecaminosos? O versículo 10 de Mateus 24 diz: neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão e odiar-se-ão uns aos outros. Ou seja, não haveria mais paz e nem comunhão. E também cresceria o aumento dos falsos profetas, daqueles que estariam falando em nome de Deus, mas sem estar na presença de Deus. Esses são os falsos profetas que têm surgido. E aí o texto continua dizendo que haverá grande tribulação, também dizendo e predizendo ou prevendo que no final do tempo, em relação à nossa vida também, haverá essa grande tribulação. Não quero entrar no mérito aqui de que se a gente vai passar antes da grande tribulação, se a igreja vai ser arrebatada antes, se vai ser arrebatada durante, no meio da grande tribulação, ou se vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Importante é que haverá grande tribulação. E é nossa obrigação explicar que essa grande tribulação seria marcada por esse princípio das dores. Mas eu quero que você acompanhe um pouco mais até eu chegar lá na parábola dos talentos. Porque isso aqui tem a ver comigo e contigo. Tudo que Jesus deixou escrito nesse sermão tem a ver conosco. Porque se nós não formos igreja para se preparar para ir morar no céu, então nós estamos no lugar errado. A igreja, ela tem que ser preparada para ir morar no céu. Então, em Mateus 24 e 25, é tudo mostrando acerca do período que a igreja vai passar até acontecer o arrebatamento da igreja. Aí quando chega aqui, queridos, no capítulo 24, versículo 29, se você está com a Bíblia aberta, acompanha comigo, o texto diz que logo depois da grande tribulação, haverá sinais no céu, porque o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua claridade. Claro, se a lua reflete a luz do sol, o sol escurecendo, automaticamente a lua também não vai refletir a luz. E isso fala o quê? De um tempo de escuridão. Esse tempo de escuridão fala de um tempo de trevas, e trevas são ignorâncias. E é um tempo onde as pessoas são destruídas porque lhe falta conhecimento, porque luz
é conhecimento, enquanto ignorância é trevas. Quem tem a luz tem o conhecimento. Quem está nas trevas está sem saber. E esse é um tempo de escuridão. A Bíblia diz que as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia! É essa a nossa expectativa, irmãos. Seja você jovem, seja você ancião, seja você casado, seja você solteiro. Igreja do Senhor Jesus. A nossa expectativa e a nossa esperança é que Jesus volte logo para buscar a sua igreja e o seu povo. E a Bíblia diz que isso vai acontecer dessa forma, versículo 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão escolhidos, diga comigo, escolhidos. Não são todos. Ele diz, escolhidos dos quatro ventos, ou seja, dos quadrantes da terra, de todos os pontos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Então, a primeira coisa que me vem à atenção é, se ele vai buscar os escolhidos, eu preciso ser e estar no quesito, no critério das escolhas dele. Amém ou não amém? Eu preciso ser esse escolhido. Aí quando ele fala isso, ele vai dizer assim, então quem serão os escolhidos? O que é preciso para ser escolhido? Então logo no versículo 32, ele fala, aprendei pois a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Do que ele está falando? Que a primeira característica que é necessária para que você e eu sejamos escolhidos é vigilância. Que você esteja atento aos sinais, que você não esteja distraído com as coisas que estão acontecendo no mundo e se desligando das coisas de Deus. Ele está falando, fique atento. Só não percebe quem não quer, que é a última hora da igreja na face da terra. Logo, queridos, se você começar a perceber e chegar à conclusão que são os últimos dias, sabe o que você vai fazer? Se aproximar mais de Deus. Se você tiver conhecimento e estudar o que é o inferno, aonde a Bíblia diz que lá haverá pranto e ranger de dente, você naturalmente vai abrir mão de qualquer coisa que possa te levar para o inferno. Porque você não vai querer ir para lá. O problema é que às vezes, assim como a história de Branca de Neve é apenas uma história, não é verdade? Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, é apenas uma história. Boi da Cara Preta, Conto da Carochinha, Mula Sem Cabeça, todas essas histórias, você acha também que as histórias da Bíblia não são verdades, pois na época em que estava o povo na época de Noé, desviados da presença de Deus, afastados das coisas de Deus, segundo a Bíblia, Noé pregou 120 anos, e as pessoas não deram crédito, as pessoas não ouviram, não se arrependeram das coisas que estavam praticando.
E nos nossos dias não são diferentes. Então, a primeira característica de um servo que quer se preparar para a vinda de Jesus é a vigilância, é ficar atento aos sinais e não perder a fé. Está no versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Significa que tudo o que foi dito se cumprirá. Versículo 37, pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia chegou em que Noé entrou na arca. Isso aqui quer dizer que o povo vivia como se tudo estivesse normal. E não perceberam, a Bíblia diz que eles estavam dispersos. Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Será de repente, mas nós não vamos estar distraídos, amém? Diga mais forte esse amém. Nós não vamos estar distraídos, ficar percebidos. E a Bíblia diz que será assim, ó, versículo 40. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, em que não esperais, o Filho do Homem virá. O que eu quero dizer é: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aí vemos a terceira característica de um que quer ser escolhido. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então preste atenção, a terceira característica de quem quer ser escolhido é prudência. E o que é ser prudente, irmãos? Ser prudente é não brincar com coisa séria. A prudência tem a ver com não colocar em risco a minha própria vida e a vida de outro. A prudência nesse sentido aqui fala a respeito de alguém que está dirigindo um carro e coloca o carro em alta velocidade e bate com o carro. Ele não só foi inconsequente, como imprudente. A imprudência fala de quem desrespeita as leis, de quem desobedece princípios, de quem quebra regras, de quem para alcançar o que quer, faz o que quer. A esses, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação bíblica, são pessoas que elas vão viver sem estar esperando a vinda de Jesus. Elas estão colocando em risco a salvação. Imagine uma pessoa que ela está em adultério nesse período. Aí Jesus vem. Não vai dar tempo dela corrigir o adultério. Jesus vem. Não vai dar tempo de ela consertar os seus furtos, os seus roubos, porque ela se envolveu tanto, de tal forma, que não houve um arrependimento para que ela pudesse voltar imediatamente e pudesse corrigir as coisas. Existem pessoas que estão colocando em risco a sua salvação. Por que estão colocando em risco a sua salvação? Porque eles não tiveram uma mudança de vida, continuam mentindo, continuam fornicando, elas continuam roubando, elas continuam odiando. Seja prudente. Uma pessoa prudente,
é aquela pessoa que ela fala: eu não sei a que hora virá o meu Senhor, então eu não sei que hora que Ele vai vir, eu não vou brincar com isso. Eu vou levar a sério a minha salvação. Por isso que o versículo 46, veja aí, acompanha comigo por gentileza. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aleluia! Em verdade vos digo que confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, ou seja, imprudente, disser consigo mesmo: ah, meu Senhor está demorando, meu Senhor não vai vir agora não, e ainda tem muita coisa para acontecer, muitas profecias para se cumprirem, e aí você passa a espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E ali a Bíblia diz: haverá choro e ranger de dente. Então, você quer ser um escolhido? Em nome de Jesus, seja vigilante. Quer ser escolhido? Não perca a sua fé, a palavra vai se cumprir, tudo que está escrito. Terceiro, quer ser escolhido no dia do arrebatamento da igreja? Seja prudente, não coloque em risco a sua salvação. Quem me entendeu, diga amém. Eu não arrisco a minha salvação, por nada, por homem nenhum, por mulher nenhuma, por dinheiro nenhum, por poder nenhum, por sonho nenhum, por ninguém. Eu não arrisco a minha salvação. Eu não abro mão da minha salvação. Amém, irmãos? O noivo vem. O noivo vem. Por último, vamos para a parábola do capítulo 25, que vai mostrar para a gente a quarta característica do escolhido. Jesus, ele diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quando o texto fala das 10 virgens, está falando de uma característica de pessoas puras. Está falando de uma característica de uma pessoa de vida santa. Santidade. Prudência, não perder a fé, vigilância e santidade. Procurai a paz com todos, está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aliás, Hebreus 12, 14. Procurai a paz com todos. Olha o versículo 2 do capítulo 25. A Bíblia diz que dessas virgens, 10 virgens, metade, pode observar, 5 eram loucas, nécias. E a Bíblia diz que as outras 5 eram prudentes, que é a terceira característica que eu dei aqui. Prudente. A Bíblia diz que as nécias, as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é azeite? O azeite significa a presença do Espírito Santo. Significa alguém que está buscando se encher cada dia mais da presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, além de estarem atentas, além da prudência, elas tinham o Espírito Santo. Elas tinham azeite. Tem gente que tem a lâmpada, está prudente, mas não tem azeite. Falta-lhes o Espírito. Isso é uma coisa muito séria. Porque se você não tem o Espírito, e é o Espírito Santo que
que tem todo o trabalho de convencer você do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem conduz a noiva para o noivo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos guiará a toda a verdade. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos renova. É o Espírito Santo quem faz a ponte de nos levar a uma verdadeira adoração a Deus. Imagine, irmãos, o que é a vida de um crente sem a presença do Espírito Santo. Eu não sei se você amanhece de manhã e se você tem uma comunicação, um contato precioso com o Espírito Santo, ao dizer para ele, bom dia, Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito, não basta ter a lâmpada, tem que ter o azeite. Olha o que aconteceu. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao encontro, sair ao encontro, é uma ordem, sair ao encontro, alguém gritou, eis o noivo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Onde está minha lâmpada? Onde está minha lâmpada? E as nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As nossas lâmpadas não estão mantendo o fogo do Espírito. Isso aqui fala dos crentes que nesse tempo estão esfriando espiritualmente, perderam aquele fervor, aquele clamor pela presença de Deus, perderam aquela paixão pelas coisas do reino de Deus. É exatamente as pessoas quando elas vão ao encontro com Deus, e 3 dias ali na presença de Deus, quando elas saem de lá, elas saem incendiadas, e elas saem com fogo de Deus e entram aqui na igreja num fogo. Só que elas não conseguem manter as lâmpadas acesas. O tempo vai passando e parece que o azeite vai gastando, e elas vão ficando cada vez mais apagadas. E aquele propósito, aquele fogo que estava, aquela paixão por fazer as coisas acontecerem, sumiram. As pessoas estão assim, nos 12 dias de clamor, estão incendiadas. 12 dias da presença de Deus, 12 dias adorando, 12 dias falando com o Pai. Olha, Deus falou comigo, estou com saudade da igreja. Passou-se os 12 dias, parece que o fogo vai diminuindo, o fogo vai apagando, o azeite vai acabando. Por quê? Porque você não mantém azeite na lamparina. Você sai daqui do templo, sai do encontro com Deus, sua obrigação é continuar mantendo um contato diário com Deus, de leitura bíblica, de oração, de consagração, para que esse fogo continue ardendo. Você tem que estar incendiado para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que estar com a chama acesa dentro de você. O Senhor não quer uma noiva apagada. O Senhor não quer uma noiva maltrapilha, rasgada. O Senhor quer uma noiva santa, lavada, purificada pela palavra. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a lavar e a santificar pela lavagem da palavra, pela purificação da palavra, para apresentar a si mesmo igreja santa, gloriosa, pura, imaculada. É isso que ele espera. Se o Espírito de Deus, meu querido, não estiver na sua vida, vai ficar fácil dos demônios
tomarem conta de você. É claro que um período, quem vai te dominar é a carne, e Satanás domina sobre a carne. Logo, quando Satanás tiver poder sobre a sua carne, ambos sufocarão o Espírito de Deus dentro de você. É por isso que a Bíblia diz: andai em espírito e não satisfareis as concupiscências, as vontades da carne. Tem que andar no Espírito. Quando o Senhor conversou com Nicodemos, ele disse: é necessário nascer de novo. Voltar ao ventre da minha mãe? Não. Tu sendo mestre em Israel me faz uma pergunta dessa? É claro que não. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Quando eu digo nascer nascer de novo, eu estou dizendo nascer da água e do Espírito. Nascer da palavra. Por isso que a gente estabeleceu um propósito de leitura bíblica, meu querido. É por isso que eu tenho desafiado a você a ler a Bíblia, porque você não pode ser o crente que Deus deseja que tu seja, sem que você tenha tempo e prazer na leitura da palavra. E como eu sei o quanto é difícil para mim, eu sei o quanto é difícil também para você. Então, eu comecei a estabelecer para você, vamos começar no Evangelho de João, uma leitura gostosa, prazerosa, nada difícil, que não dá para entender. João escreve para a igreja, foi o último dos apóstolos a morrer. Então vamos ler João. João, ele não se prende a detalhes que Mateus escreveu para os judeus, que Mateus escreveu para os romanos, Marcos escreveu para os judeus, de que Lucas escreveu para os gregos. Então há uma certa orientação direcionada a um povo. João não, João escreve para todos, para a igreja universal. Então há uma orientação ali. Depois, vamos ler o que Atos escreve, que Lucas escreve em Atos, e vamos seguindo. Quantas pessoas já devem ter parado no meio do caminho? Imprudência, falta de vigilância, perderam a fé na palavra e falta do azeite. Então, eu quero dizer, você está colocando a sua salvação em risco. Você está colocando a sua salvação em risco. Mas por que Jesus vai voltar daqui a um ano? Não sei. Ele vai voltar hoje à noite? Eu não sei. Mas você não tem que ficar só preocupado que Jesus vai voltar. Você sabe quanto tempo você tem de vida? Você não sabe. Então eu tenho que estar preparado para as duas coisas: para Jesus voltar agora, ou para que, se o Senhor me chamar. Então vou começar a partir para a conclusão desta palavra, que diz assim no versículo 9: mas as prudentes responderam: não temos azeite para dar, o que nós pegamos foi para nós, e se eu pegar, e se eu te der, vai faltar para a gente. Eu não vou colocar em risco a minha salvação. É isso que elas estão dizendo. Só vou ler o versículo para você entender. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. Vai ver aonde você consegue azeite. Quando fala comprai-o, está falando adquirir. As pessoas pensam que sabedoria, irmão, vem de graça. Sabedoria não vem de graça, não. Sabedoria tem que ser adquirida. Sabedoria tem que ser comprada. E como é feito isso? Quer sabedoria? Às vezes você vai pegar uma Bíblia, você vai falar assim: quanto custa essa Bíblia? R$170. Você fala: caro? Você acha caro? Você comprar um livro que vai te direcionar para a sua vida financeira, para o seu casamento, na educação dos seus filhos, como te conduzir ao céu, te mostrar o caminho do inferno.
e falar do Deus do universo, um Deus que vai contar a história do teu pai, você acha caro. Mas você não acha caro as mensalidades da internet que você paga todo mês. Você não acha caro quando você vai para uma pizzaria e você tem prazer de gastar vários dinheiros ali com seus amigos para comer pizza. Então, você precisa começar a avaliar sua fé. Porque vamos fazer umas contas aqui, queridos. Quanto você investe em si mesmo e quanto você investe na sua vida espiritual? O que você faz todo mês que você fala, isso aqui é um investimento na minha vida espiritual. Eu comprei um livro, eu comprei uma chave bíblica, eu comprei um dicionário bíblico, eu estou pagando o meu curso de teologia. Quanto que você investe na sua vida espiritual? Se você parar, você vai dizer assim, nada. Aí quando fala assim, nós temos um encontro com Deus 3 dias, para você pagar só a sua refeição, almoço, janta e café, é caro. Eu não tenho. É um tempo difícil, porque não dá para entender por que as pessoas acham que elas têm que ser pagas para servir a Jesus. Praticamente está chegando uma época em que você vai ter que dar 10 reais para as pessoas virem ao culto. Aqui, irmão, 10 para você, tá? Não falta culto, não. Não pode ser assim, queridos. Tem que haver um despertamento. As pessoas têm que aprender a valorizar coisas que não são passageiras. Porque as coisas que são dessa terra são passageiras, mas as verdades que te são anunciadas, elas são eternas, são para sempre. Quem está me entendendo de verdade essa mensagem hoje? Muito bem. Eu fico feliz quando eu ensino um povo inteligente. Fico mais feliz se eu souber que você está praticando o que eu falei. Porque eu não venho aqui pregar bonito. Eu não faço questão de falar coisas que vai agradar você. Eu quero falar coisas que você pegue isso e fala, é verdade. Eu tenho que mudar isso. Se você começa pelo menos a se esforçar para mudar. Não é falar, que palavra, Deus falou no meu coração, que bom os 12 dias de clamor. Tá bom, e o que você está aplicando na sua vida? O que mudou dentro da sua casa? Que Deus continue usando o apóstolo com sabedoria, mas deixa o que ele ensinou lá para a igreja. Não. O que você ouviu, o que você aprendeu, pratique. E você terá a vida eterna. Então, olha que coisa linda. Vai comprar. Vai comprar. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Que pena, não deu tempo. Diga comigo assim, igreja, bem forte. Não deu tempo. Não deu tempo. Elas falaram, o noivo está vindo aí? Está vindo. Então, corre, vá comprar para vocês. Elas saíram correndo para comprar. Mas o noivo chegou. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Ou seja, não deu tempo. Fechou-se a porta. Não deu tempo. Queridos, que terrível deve ter sido essas noivas ouvirem isto. Fechou a porta. Fechou a porta, acabou. Não tem como entrar mais. Já era. Mais tarde, um tempo depois, chegaram as virgens nécias. Eram virgens, sim, mas sem azeite. Clamando, Senhor, Senhor, abre-nos, queremos entrar. Mas ele respondeu, em verdade, vos digo que não vos
conheço. Não sei quem são vocês. Quem são vocês? As que eu conheço são virgens, tem lâmpadas e tem azeite na lâmpada. Vocês eu não sei quem são. E aí o versículo diz: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, olha quantos textos Jesus o tempo todo está falando. Preste atenção, preste atenção. Irmãos, eu sei que já passa mais de 2000 anos da igreja na face da terra. E desde esse tempo, desde os apóstolos, a pregação é sempre para a mesma. Jesus vai voltar, ele vai voltar. E Jesus não voltou, eu sei. Mas Ele não está demorando não. Ele está esperando que você se conserte. Ele está esperando que você se arrependa. Aí vem o último, que é a última parte que eu li, e o último conselho de Jesus em relação a isso aqui. Ele fala assim, ó: chegou o noivo, agora chega a hora do julgamento. E a hora do julgamento requer a apresentação dos talentos que eu recebi. Cada um de vocês, irmãos, todos nós recebemos dons. Todos nós recebemos. Como está aqui, de acordo com a capacidade de cada um, recebeu 5, outro recebeu 2 e outro 1. O que recebeu 5 e o que recebera 2, de igual modo, teve temor de cuidar daquilo que não era dele, era apenas emprestado. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles granjearam, multiplicaram. Tinha 5, ganhou mais 5, ficou 10. O que tinha 2, granjeou mais 2, agora somado são 4. Mas o que recebera 1, a Bíblia diz que ele foi negligente. O que é o negligente? Negligente é o que não se importa. O negligente é aquele que sabe que tem que fazer, mas não faz. A Bíblia diz que esse negligente disse: Senhor, eu fiquei com receio, e eu escondi o teu talento, aqui tens o que é teu. Ele não é só negligente, ele é mau. Por que ele é mau? O coração dele diz o seguinte para o Senhor. Ele diz assim: eu sei que tu és um homem severo. Ele está dizendo, tu és um homem justo. Na verdade, a palavra severo está dizendo, tu é muito justo. Tu gosta das coisas muito certinho. E eu fiquei com medo de não fazer um negócio direito, e mesmo assim não te agradar. E eu preferi então, e optei por não fazer nada. Eu sei que tu ceifas aonde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. É abusado. Ele é muito abusado. O que ele fala para o Senhor demonstra que ele não tinha nem um pouco de respeito por autoridade. Então o Senhor diz assim: mal, servo mal, negligente. O que me interessa não é o dinheiro, porque se fosse dinheiro que eu estaria interessado, eu pegava esse dinheiro e eu ia fazer o quê? Sabe o quê? Eu ia entregar lá no banco, o banco ia me dar, devolver em juros. Então não é o dinheiro. O meu problema aqui era te dar uma oportunidade. Eu estou te dando uma oportunidade. Eu estou te dando uma chance de ser uma pessoa melhor. Eu te dou a chance de você cumprir o seu propósito. Eu estou te dando a chance de você se tornar um homem grande, valioso. Mas você não quis. Você preferiu enterrar. Tira o que é dele. Me devolve aqui, tira. Dá o que tem 10. E tirou dele aquele 1 que ele tinha e deu o que tinha 10. Ele disse essa expressão: porque todo que se
todo o que tem se lhe dará ainda mais. E terá em abundância, ou seja, vai continuar multiplicando. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso aqui explica por que é que a sua vida tem regredido. Porque o que você pega na mão para fazer, você não cumpre. Você não termina o que você começou. Quando você o faz sem uma perspectiva. E no julgamento, você deve entender que no céu você não vai prestar contas daquilo que você fez, mas daquilo que você foi chamado para fazer. Então você pode estar fazendo uma coisa que não é o que Deus mandou você fazer. Você está fazendo algo que não é o que Deus mandou você fazer. E Ele lá vai perguntar assim: foi isso que eu te mandei fazer? Você vai falar: mas Senhor, eu ganhei almas com isso, eu fiz isso. E Ele vai dizer: não, não foi isso que eu te chamei para fazer. Então você não vai prestar conta do que você fez, querido. É do que você foi chamado para fazer. Isso faz uma diferença enorme. Isso fica claro e significa que eu preciso estabelecer na minha vida um tempo de oração para descobrir o meu propósito. Senhor, por que é que eu estou nessa terra? Para que o Senhor me chamou? Eu estou fazendo a coisa certa? É isso mesmo que era para eu fazer? Ou eu não estou fazendo a coisa certa? E aí, quando você tiver essas respostas, então tudo na sua vida vai fazer sentido. Porque quando você lê no versículo 30, já estou terminando, que diz assim: e o servo inútil, a palavra inútil aqui não quer dizer uma pessoa que não é útil, não. Esse inútil aqui é uma palavra que no hebraico, ela significa aquele que estava fazendo outra coisa, ao invés de fazer o que deveria ter feito. É alguém que estava com desvio de função. Porque isso existe até na CLT, na sua carteira de trabalho, se você foi contratado para faxinar, e o seu patrão te põe para sentar tijolo, no processo você diz assim: olha, eu fui contratado para faxinar, mas eu estava assentando tijolo, estava fazendo serviço pedreiro. Ah, tá. Vamos notificar aqui. Desvio de função. Então, muitos de nós, amados, temos vivido assim, dessa forma, sem fazer o que nós fomos chamados para fazer. Então, como é que eu faço para saber aquilo que eu fui chamado para fazer? Em oração. E você deve perguntar para Deus: Senhor, por que me salvou? O que é que o Senhor me chamou para fazer? Eu não quero fazer nada para agradar o pastor. Não quero fazer nada para agradar a minha família. Mas eu quero agradar a Ti, que é o Senhor. E o que o Senhor me chamou para fazer? O que o Senhor espera que eu faça? E eu vou fazer. Assim, meu querido, procura descobrir em ti mesmo o seu dom e o seu talento. E execute para que você seja escolhido. Porque a outra característica do escolhido é ser produtivo. É não ser inútil. É ser produtivo. Vigilância, prudência, não perder a fé, santidade e, em quinto lugar, ser útil, ser produtivo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Orar por você me coloca acima de você, mas orar com você
eu me torno igual a você, pedindo que o Senhor guarde a nossa salvação. Põe a mão no seu coração assim, se você entendeu a mensagem, e diga comigo: Senhor Jesus, desejo do fundo do meu coração te agradar, cumprir o meu propósito. Tem faltado azeite em mim, minha lâmpada está vazia, mas eu te peço que tu possas enchê-la, que no nome de Jesus eu possa buscar esse azeite, e que ainda dê tempo de buscar esse azeite. Que o teu Espírito me guie a toda a verdade, que teu Espírito me mostre o caminho. Eu quero, Senhor Jesus, ser escolhido no dia do arrebatamento da igreja. Nada mais é importante do que morar no céu, do que ter a vida eterna, do que ser de Deus para sempre. Esse é o meu desejo. Não quero colocar em risco a minha salvação. Eu quero que a minha salvação tenha um valor inestimável para a minha vida. Eu só posso salvar outros quando eu estiver salvo. Que isto seja a minha oração para sempre. Amém. Meu Deus, eu oro agradecendo por esse tempo precioso onde sentimos a tua presença. Que culto edificante, Senhor. Tu está no meio da multidão, mas o Senhor também está no meio dos poucos. Aqui não estão pessoas que vieram buscar homens, Senhor, vieram te adorar. Senhor, permita que eles saiam daqui e esta mensagem continue martelando na mente deles, que a palavra continue fluindo na vida deles, que eles sejam, Senhor, plenamente edificados no teu amor, fortalecidos na palavra, edificados na rocha, em nome de Jesus. Amém. Nesses 5 minutos que nos restam, vamos encerrar com uma canção ao Senhor. Abra o seu coração. Tudo está pronto, mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas. Ele vem, Ele vem. Já é quase hora, ainda estou queimando, olho protegido. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem, e eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. E eu não vejo a hora de te encontrar. E eu não vejo a hora de te abraçar.
e eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá? Olha, olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Ou na saúde, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, não te deixarei, não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, ou na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Olha quem vem lá. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Oh, olha,